E em estúdio, como sempre, para fazer o balanço da semana está José Pedro Belmar da Costa, diretor do Gabinete de Gestão de Ativos do Banco Popular. José Pedro, muito obrigado mais uma vez por estar cá hoje. Bom dia. E bom dia. Começando pelos dados mais recentes, olhando para esta emissão de dívida portuguesa e para a acalmia que se tem sentido em relação a Portugal, o que é que explica que as obrigações do Tesouro a 2 anos nacionais estivessem em janeiro cerca dos 21% e agora, 2 meses depois, estejam sensivelmente na casa dos 10%? Ora bem, essencialmente a explicação tem a ver com os 2 programas de LTRO que o Banco Central Europeu iniciou em dezembro do ano passado, concluído o segundo em finais de fevereiro, e essa injeção de liquidez no sistema bancário permitiu, de facto, acalmar bastante os mercados. Em cima disso, obviamente, tivemos, durante este primeiro trimestre, a questão grega, portanto, a reestruturação da dívida grega, que teve o seu sucesso, perceber que, de facto, os mecanismos funcionaram todos, isso trouxe uma acalmia bastante considerável aos mercados, o que fez realmente que os spreads da dívida pública portuguesa tivessem diminuído substancialmente em sede, digamos, de mercado, não é? Porque não nos podemos esquecer que Portugal está fora dos mercados porque está ao abrigo do plano da Troika. Apesar de tudo, e como já vimos aqui, há de facto sinais muito encorajadores de que a dívida pública portuguesa pode ser sustentável e neste momento o mercado está a atribuir um preço muito inferior àquele que se verificava em janeiro deste ano, não é? Tivemos até uma emissão de 12 meses, bilhetes do Tesouro a 12 meses, com uma taxa na casa dos 3,7%, coisa que o valha. Portanto, Portugal está a conseguir financiar-se também em leilões, ainda não propriamente em obrigações do Tesouro, mas em bilhetes do Tesouro. Há, de facto, também planos para aumentar as maturidades destes bilhetes do Tesouro para cerca de 18 meses, o que é também uma questão é importante. Porquê? Porque é uma fase, digamos, intermédia, é um teste aos mercados para perceber um bocadinho se, de facto, nós temos ou não sustentabilidade. É um bocado, se temos ou não sustentabilidade para lá chegar no dia, salvo erro, 23 de setembro, segundo o Ministro das Finanças, Vítor Gaspar. Acaba por ser também, não seria... E há pouco falávamos sobre isso, não seria mais simples o Ministro das Finanças e o próprio Governo dizer, e porque têm sido tantas as pressões, não apenas sobre Portugal, mas porque estamos a falar de Portugal, não seria mais simples dizer estamos a pensar voltar aos mercados no segundo semestre do próximo ano e não no dia 23 de setembro? Do que anunciar uma data. Ora bem, essa pergunta um pouco arriscado. Tem um bocado a ver com estratégias de marketing. Eu acho que o Governo está a seguir um plano estratégico de comunicação. Este roadshow que o Vítor Gaspar fez pelos Estados Unidos é muito importante para transmitir aos mercados e tentar vender, no fundo, é disso que se trata, a nossa credibilidade e a sustentabilidade da nossa dívida pública. Ou seja, já é um trabalho de longo prazo, de fundo, para preparar a nossa reentrada nos mercados, mas eu concordo consigo. Eu não sei até que ponto é que não será melhor não indicar a data certa. Aquele dia vai ser o dia do resto das nossas vidas, ou indicar uma data, digamos, mais vaga, não é? A questão que se coloca é que quando se avança uma data concreta, se por acaso chegar ao dia, e é aquilo que dizem muitos analistas, que Portugal não vai efetivamente conseguir regressar de forma independente no segundo semestre, nem sequer se especificou em setembro, mas no segundo semestre do próximo ano, acaba por depois, se não for alcançado esse objetivo, vai certamente aumentar as pressões sobre o país. Claro, e o Governo pode ser chamado à pedra em relação a esse assunto. Agora, como falta tanto tempo para lá chegarmos, não é? Estamos em março, setembro de 2013, é um ano e meio, num ano e meio muita água corre debaixo da ponte, não é? Como se costuma dizer, ou seja, ainda faltará muito tempo e durante esse tempo o Governo poderá, digamos, corrigir o tiro se for caso disso, não é? Se as coisas realmente correrem muito mal, e eu penso que o segundo semestre deste ano vai ser o semestre em que as coisas ou viram ou dificilmente nós conseguiremos regressar aos mercados, não é? Enfim, com todas as ressalvas que isto implica, porque o tempo, como digo, a noção de tempo é um bocado diferente daquela que tínhamos há uns tempos atrás. De resto, a prova disso é que esta semana os mercados acalmaram imensíssimo, mesmo os preços daqueles ativos considerados de refúgio, como são as obrigações do Tesouro americanas e
alemãs a 10 anos ultrapassaram os 2% pela primeira vez, enfim, dá algum tempo a esta parte, o que significa que os investidores estão outra vez a retirar dinheiro dos ativos de refúgio para irem aos mercados. O próprio índices que medem volatilidade do mercado, como o VIX, caíram bastante e realmente isso provou que no espaço de uma semana e meia, houve uma acalmia grande dos mercados, houve uma alteração, digamos, do sentimento de médio e longo prazo. Obviamente estamos aqui a falar nisso, mas hoje mesmo tivemos a notícia que em Espanha as taxas de juros, mais uma vez, voltaram a ser pressionadas, não é? Com as tais OTs a 10 anos na Itália a ultrapassarem os 5% outra vez, quando aqui há 15 dias estavam nos 4,70 ou 4,5%. Estamos a assistir aqui a uma inversão de papéis, um pouco. Há aqui, de repente, uma volatilidade muito grande num dia só, mas que não significa nada. Quer dizer, eu acho que realmente, do ponto de vista de as três grandes ameaças aos mercados, a primeira, que era a questão da dívida grega, foi acalmada, foi um bocado afastada. Agora passou outra preocupação para cima da mesa que tem a ver com o crescimento nos BRICS liderados pela China e qual é o futuro do crescimento na China. E fica uma terceira preocupação para mais longo prazo, enfim, para o segundo semestre deste ano, eu direi, que tem a ver com um bocado com a situação política nos Estados Unidos e a alteração de, enfim, as eleições e medidas que sejam precisas serem tomadas a nível de dívida pública americana e a monitorização do andamento da economia americana, que obviamente tudo isso tem um impacto muito grande em todo o mundo. Por outras palavras, de facto, esta semana mostrou que os mercados esqueceram um bocadinho ou calmaram um bocadinho em relação ao tema da dívida soberana europeia. Olhando e acaba por ser uma pergunta em jeito de desafio, se estas LTRO do Banco Central Europeu não tivessem ocorrido, importa dizer que em apenas 2 meses houve 2 operações deste tipo, inéditas ao nível das maturidades e com uma injeção de liquidez brutal que levou alguns analistas a considerarem um quantitative easing europeu. O cenário português, e porque este dinheiro, esta liquidez acabou por ser usada para a compra da dívida nacional, seria muito diferente o cenário sem estas LTRO? Eu estou convencido que sim, que seria muito diferente. Acaba por ser uma boa solução, finalmente. Solução, enfim, à prova, enfim, não havendo outras, esta será a melhor, não é? Porque no fundo é seguir aquilo que os Estados Unidos, a Inglaterra e o Japão têm vindo a fazer desde a crise de 2008 que é empurrar o problema para o muito médio e longo prazo, não é? Porque realmente houve uma transferência maciça de dívida da esfera privada para a esfera pública e neste momento os governos confrontam-se com um excesso muito grande de dívida pública o problema terá que ser resolvido nas gerações vindouras. Regressando à Europa, eu acho que de facto, tendo em conta que o Banco Central Europeu não tem os poderes de um FED ou de um Banco de Inglaterra, portanto não tem os poderes de emitir moeda diretamente para dentro da economia, estes programas são de facto uma espécie de quantitative easing no sentido em que ajudaram, tiveram os mesmos objetivos que o programa de quantitative easing verificado nestas áreas económicas que eu referi. Ou seja, houve de facto uma injeção através do sistema bancário. E o sistema bancário, ao estar a comprar dívida pública, está a ajudar à acalmia dos mercados e, por outro lado, está-se a recapitalizar fortemente. Concretamente, a Caixa Geral de Depósitos recomprou uma série de emissões que tinha séniores na casa dos 900 mil milhões de euros, salvo a Caixa terá ido buscar cerca de 7 ou 8 mil milhões de euros, portanto 900 milhões, peço desculpa, eu disse 900 mil milhões, 900 milhões de recompras que permite de facto reforçar os capitais próprios e com isso acalmar o próprio sistema bancário e cá está, via mecanismos de transmissão, tentar que de facto o crédito chegue às empresas, porque realmente é disto que estamos a falar, é do tal crédito crunch, que é mais local neste momento, mas que poderá vir a ficar aliviado e com isso obviamente afetar, com esse mecanismo de transmissão, a economia real e com a economia real tentando, enfim, recuperar face à recessão, melhor substancialmente todas essas variáveis macro, como seja a dívida pública. Ainda ontem acabamos por ter uma má notícia para a Europa, também para a China, já vamos analisar, mas começando pela Europa, a atividade industrial pensava-se que iria crescer, acabou por contrair e voltam os receios de que a Europa, nomeadamente a zona euro, vai mergulhar numa recessão. É este o cenário mais provável para este ano?
É um facto, mas também não é uma grande surpresa no sentido em que já tinha havido previsões de entrada em recessão, embora moderada, da zona euro, fundamentalmente devido ao desacelerar da economia alemã, que ainda está em expansão, enfim, ainda tem um crescimento, embora modesto, e francesa, e algum, digamos, acentuar da recessão nos países da zona periférica do euro, não é? Esta diminuição das ordens ou das encomendas à indústria produtora na Europa, acho que tem tudo a ver com a procura advinda justamente desses países como a China e o Brasil, essencialmente dentro do grupo dos BRICS, são os principais, em que há um recuo. Também nesses próprios países, na China, salvo erro, nos últimos 5 meses tem havido uma redução na sua própria produção industrial, o que faz com que realmente estas zonas que são muito exportadoras para a China e para o Brasil sofrem também, em termos, enfim, consequentemente, digamos assim. Isso, de facto, é mau, mas corresponde também a uma alteração estratégica que tem que ser feita naqueles países, não é? De serem cada vez menos fábricas mundiais e cada vez mais consumidoras de produtos, enfim, com alguma tecnologia e com algum valor acrescentado. Desafios é que se colocam à China para uma economia que tem sido uma verdadeira máquina de crescimento económico na última década. Como é que se faz, ou como é que possibilidade é que há de voltar a pôr esta economia a crescer ao ritmo a que tem crescido nos próximos anos, uma vez que vai chegar a um ponto em que o fator de crescimento se vai esgotar e é preciso encontrar outros? É um facto e é um desafio muito grande, principalmente no caso da China, em que nos últimos 20 anos tem vindo a crescer a taxas de 2 dígitos do produto, a nível do crescimento do produto, com um gap muito grande em relação aos Estados Unidos, não é? Portanto, a China e o Brasil neste momento representam cerca de 19 a 20% do PIB mundial, são cada vez economias mais importantes. Aplica-se cada vez mais à China e ao Brasil aquela enfim, frase que se aplicava aos Estados Unidos, não é? Quando os Estados Unidos espirram, o resto do mundo constipa-se e por aí adiante, não é? Portanto, há aqui um mecanismo cada vez mais importante de transmissão às economias, digamos, ocidentais e cada vez... Por exemplo, na zona euro, cerca de 30% da produção da zona euro vai para a China, portanto, estamos aqui a falar de componentes muito importantes de crescimento para a Europa. O ponto é este, e aquilo que de facto tem vindo a acontecer é que eles têm tido a ter e precisam e continuam a precisar de um investimento maciço, tem vindo a acontecer um crescimento, digamos, extensivo, a nível de infraestruturas, a nível de necessidades de crescimento, de dar, digamos, as coisas mais básicas àquelas populações, e agora estamos a entrar numa fase em que eles precisam de reorientar o investimento para mais intensivo, ou seja, para mais uma população emergente que é mais exigente e que precisa de bens, digamos, com mais capacidade tecnológica do que até então tinham, ou seja, a tal mudança de chip de produtora para consumidora. E aqui eles precisam, de facto, de um investimento forte, mas é preciso realmente não deixar que a economia aqueça no sentido de que haja uma grande inflação da economia. E o que tem vindo a acontecer é que as autoridades chinesas têm vindo a tentar o tal soft landing, tentado realmente arrefecer um bocadinho o crescimento para permitir que a inflação não coma, digamos assim, a poupança criada pelo crescimento acumulado dos últimos 20 anos que eles têm vindo a conseguir. E isso é uma tarefa muito complicada que exige uma grande monitorização por parte das autoridades chinesas, mas, por outro lado, por razões culturais, eles quiçá terão mais capacidade de dar a essa volta do que, por exemplo, economias mais ocidentalizadas, não é? José Pedro, muito obrigado pela sua análise. Muito prazer. José Pedro Belmar da Costa, diretor do Gabinete de Gestão de Ativos do Banco Popular.